Enquanto milhares de crianças lutam para sobreviver nas ruas de São Paulo, um encontro inesperado mudou tudo. Patrícia Abravanel, filha do lendário Silvio Santos, parou seu carro de luxo ao ver um pequeno vendedor de balas no semáforo. O que ela não esperava era que seu próprio pai apareceria naquele momento. Se você está acompanhando nossa história, inscreva-se agora no canal e comente de qual região do Brasil nos assiste. O que Silvio Santos e Patrícia fizeram por aquele menino não apenas transformou a vida dele e de sua avó doente, mas iniciou um movimento que emocionou o país inteiro. Acompanhe-me e descubra esta história extraordinária que nos lembra do poder das pequenas ações. Era uma manhã de domingo ensolarada em São Paulo, com aquele calor característico do verão brasileiro que fazia o asfalto brilhar nas avenidas movimentadas. Patrícia Abravanel dirigia seu carro pela região central da cidade após participar de uma reunião de emergência nos estúdios do SBT. Normalmente, ela não passaria por aquele caminho, mas um bloqueio na avenida principal a obrigou a desviar por ruas menos conhecidas do centro. Ao parar em um semáforo na Praça da República, Patrícia observou pelo retrovisor um menino de aproximadamente 10 anos, magro, vestindo uma camiseta desbotada do Corinthians e bermuda jeans surrada. O garoto se aproximava dos carros, oferecendo balas e chicletes com uma expressão cansada, mas ainda assim mantendo um sorriso gentil quando alguém abaixava o vidro para comprar algo. O que chamou a atenção de Patrícia não foi apenas a tenra idade do menino trabalhando naquele domingo quente, mas o cuidado com que ele guardava o dinheiro em um pequeno saquinho plástico, como se cada moeda fosse preciosa. Quando o sinal abriu em vez de seguir, ela encostou o carro em uma vaga disponível e decidiu observar mais um pouco. "Ei, garoto!" Patrícia chamou, saindo do carro e caminhando em direção ao menino. Ele imediatamente ficou desconfiado, apertando o saquinho de balas contra o peito, pronto para correr se necessário. Uma reação comum de crianças em situação de rua, sempre alertas contra potenciais ameaças. "Não precisa ter medo. Só queria conversar um pouco. Qual é o seu nome?" Perguntou Patrícia com um sorriso acolhedor, mantendo uma distância respeitosa para não assustá-lo. "Miguel", respondeu ele timidamente, estudando o rosto da mulher que parecia vagamente familiar. "Prazer em conhecê-lo, Miguel. Eu sou Patrícia. Você está com fome? Podemos comer algo ali na padaria se quiser." Ela ofereceu, apontando para uma padaria tradicional na esquina da praça. Miguel hesitou. Anos nas ruas o haviam ensinado a desconfiar de estranhos, mas havia algo genuinamente amável nos olhos daquela senhora bem vestida. "A senhora vai comprar quantas balas?" perguntou ele, tentando entender a situação. Patrícia sorriu. "Não, quero comprar balas. Só pensei que talvez você gostasse de um lanche de verdade. Está trabalhando há muito tempo aqui?" "Desde as 6 da manhã. Respondeu o garoto, relaxando um pouco. "Preciso juntar dinheiro para o remédio da minha avó." Aquela resposta tocou Patrícia profundamente. Era um domingo de verão, e enquanto muitas crianças aproveitavam piscinas, parques ou passeios com a família, Miguel estava ali, sob o sol escaldante, vendendo balas para comprar medicamentos. "Venha, vamos comer algo e você me conta mais. Sobre sua avó." Patrícia insistiu gentilmente, e dessa vez Miguel aceitou com um aceno tímido. Na padaria, Patrícia pediu um misto quente, suco de laranja e um pedaço de bolo de chocolate para o menino, que devorou a comida com uma voracidade que evidenciava quantas refeições ele havia pulado. Entre uma mordida e outra, Miguel contou sua história. Morava com a avó Dona Conceição, de 72 anos, em um pequeno cômodo alugado na periferia da Zona Leste. Seus pais haviam partido para o Nordeste em busca de trabalho há 3 anos e prometeram voltar ou mandar buscá-los, mas nunca mais deram notícias.
Dona Conceição, que sofria de diabetes e problemas cardíacos, sustentava o neto com sua modesta aposentadoria, mas o dinheiro mal dava para o aluguel e a alimentação básica. Os remédios mais caros, não cobertos pelo SUS, ficavam muitas vezes fora do orçamento, e era aí que Miguel entrava, vendendo balas nos semáforos para complementar a renda familiar. "E você vai à escola, Miguel?" perguntou Patrícia, cada vez mais envolvida com a história do garoto. "Vou sim, senhora. Estudo de manhã na escola estadual. Só trabalho nos fins de semana e depois da aula", respondeu ele com um orgulho notável na voz. "A avó diz que estudar é importante para eu ser alguém na vida." Patrícia sentiu um nó na garganta. A determinação daquele menino e sua devoção à avó contrastavam dolorosamente com a injustiça de sua situação. Enquanto conversavam, ela não percebeu que um carro preto de luxo havia estacionado do outro lado da rua e que uma figura icônica da televisão brasileira observava a cena com interesse. Silvio Santos, que raramente saía às ruas sem ser para compromissos específicos, havia decidido fazer uma visita surpresa aos estúdios do SBT naquele domingo para resolver pessoalmente um assunto administrativo urgente. No caminho, pediu ao motorista que parasse em uma padaria tradicional da qual se lembrava com carinho, a mesma onde Patrícia e Miguel conversavam. Ao descer do carro com seu segurança pessoal, Silvio imediatamente reconheceu sua filha através da vitrine da padaria. O que o intrigou foi vê-la tão absorta em uma conversa com um menino humilde, claramente em situação vulnerável. Em vez de entrar anunciando sua presença, como normalmente faria, Silvio decidiu observar por alguns minutos. Do lado de fora, ele viu Patrícia ouvir atentamente o garoto, oferecendo-lhe mais comida, fazendo anotações em um pequeno caderno e, em determinado momento, enxugando uma lágrima discreta. Havia uma genuína conexão humana naquela cena que tocou o coração do experiente apresentador, que há décadas testemunhava histórias de superação em seus programas. Finalmente, Silvio entrou na padaria, caminhando lentamente em direção à mesa onde Patrícia e Miguel estavam sentados. O burburinho imediato entre os clientes que o reconheceram fez Patrícia levantar o olhar, surpresa. "Papai, o que está fazendo aqui?" perguntou ela, genuinamente espantada com a coincidência. "Vim tomar um cafezinho antes de ir ao estúdio", respondeu Silvio com seu característico tom alegre, antes de dirigir sua atenção ao menino. "E quem é esse rapaz?" Miguel olhava boquiaberto para o homem à sua frente. Mesmo em sua vida limitada pela pobreza, era impossível não reconhecer aquela figura lendária da televisão brasileira. Você é o Silvio Santos de verdade?" gaguejou Miguel, os olhos arregalados de admiração. Silvio sorriu com aquela expressão carismática que conquistou gerações de brasileiros. "Em carne e osso, meu jovem. E qual é o seu nome?" "Miguel." "Senhor", respondeu o garoto quase em um sussurro reverente. "Patrícia, você se importa se eu me juntar a vocês?" perguntou Silvio, já puxando uma cadeira e sentando-se. Para ele, que construiu um império de comunicação, observando e conectando-se com pessoas comuns, havia algo especial naquele encontro casual. Patrícia, então, explicou ao pai como havia encontrado Miguel vendendo balas no semáforo e resumiu a situação dele e da avó. Silvio ouviu atentamente, fazendo perguntas ocasionais diretamente ao menino, tratando-o não como uma criança carente, mas como um jovem trabalhador digno de respeito. Ao final da conversa, Silvio fez algo incomum. Tirou do bolso um de seus icônicos maços de dinheiro que carregava para suas tradicionais distribuições de prêmios e perguntou a Miguel: "Quanto custa o remédio da sua avó?" Miguel, ainda deslumbrado, respondeu que o medicamento mais urgente custava R$ 478 para o tratamento de um mês, uma fortuna para sua realidade. "Aqui está o suficiente para 3 meses de medicamento", disse Silvio, entregando algumas notas para o garoto. "Mas mais importante que isso,
Quero que você e sua avó venham ao meu programa no próximo domingo. Pode ser? Miguel, com lágrimas nos olhos, apenas assentiu, incapaz de expressar em palavras a gratidão que sentia. Não era apenas o dinheiro. Embora isso resolvesse um problema imenso, mas o reconhecimento, o fato de ter sido tratado com dignidade por pessoas que ele admirava de longe pela televisão. O que Miguel não sabia é que aquele encontro casual na padaria estava prestes a mudar não apenas a vida dele e de sua avó, mas também provocaria uma reflexão profunda em Silvio e Patrícia sobre o verdadeiro significado de seu trabalho e sua responsabilidade social como figuras públicas. Ao se despedirem, Patrícia fez questão de anotar o endereço e telefone de um vizinho de Miguel, já que ele não tinha telefone próprio, para manter contato. O menino voltou para casa naquele dia não apenas com dinheiro para os remédios da avó, mas com algo ainda mais valioso: esperança. Enquanto isso, no carro a caminho dos estúdios, Silvio e Patrícia conversavam animadamente sobre Miguel, sobre a realidade de tantas outras crianças brasileiras em situação semelhante e sobre como poderiam usar sua influência para fazer a diferença de forma mais estruturada e impactante. Uma ideia começava a se formar, uma ideia que nas semanas seguintes ganharia corpo e mudaria muitas vidas. O que nenhum deles imaginava era que aquele encontro casual se transformaria em um movimento nacional, inspirando brasileiros de todas as classes sociais a olharem com mais compaixão e ação efetiva para a situação das crianças em vulnerabilidade social. Na manhã seguinte ao encontro com Miguel, Patrícia acordou com uma inquietação que não conseguia definir. As imagens do menino vendendo balas sob o sol escaldante persistiam em sua mente, contrastando dolorosamente com o conforto de sua própria vida privilegiada. Decidida a fazer mais do que apenas um gesto pontual, ela ligou para Daniela, sua assistente de longa data. Dani, preciso que você faça uma pesquisa completa sobre organizações que trabalham com crianças em situação de rua em São Paulo, especialmente na Zona Leste, instruiu Patrícia. Também quero visitar o endereço que o Miguel me passou. Ontem, mas sem alarde, sem câmeras. Entendeu? Do outro lado da cidade, Silvio Santos também havia passado a noite refletindo sobre o encontro com o jovem vendedor de balas. Em seus mais de 60 anos de carreira, ele havia proporcionado momentos de alegria a milhões de brasileiros através da televisão, distribuído prêmios e realizado sonhos. Mas algo no olhar de Miguel, uma mistura de inocência, força e determinação, e o fez questionar se poderia fazer ainda mais com o poder e a influência que possuía. Naquela mesma manhã, antes mesmo de suas habituais reuniões executivas, Silvio convocou Fernando, diretor de responsabilidade social do Grupo Silvio Santos, para uma conversa reservada. Quero criar algo diferente, Fernando. Não apenas um quadro de televisão, mas um projeto real que mude vidas, explicou Silvio com uma seriedade que surpreendeu o executivo acostumado ao humor característico do patrão. Algo que combine educação, capacitação profissional e apoio familiar para crianças como o Miguel. Fernando ouviu atentamente enquanto Silvio compartilhava sua visão preliminar. Ao final da reunião, saiu com a missão de elaborar, em 72 horas, um projeto estruturado que pudesse ser implementado inicialmente em São Paulo e, posteriormente, expandido para outras capitais brasileiras. Enquanto isso, no pequeno apartamento de um cômodo na periferia da Zona Leste, Miguel contava entusiasticamente à avó sobre seu encontro surreal com Patrícia e Silvio Santos. Vó, eles foram tão legais comigo. E olha o dinheiro que o seu Silvio me deu para os seus remédios, exclamou o menino, mostrando as notas que havia guardado cuidadosamente no mesmo saquinho plástico onde antes colocava o troco das balas. Dona Conceição, uma senhora de cabelos brancos e mãos marcadas por décadas de trabalho, como empregada doméstica,
olhou incrédula para o neto. Miguel, está inventando histórias de novo? Como você ia encontrar o Silvio Santos na rua assim? Perguntou ela desconfiada, ajustando os óculos de armação antiga para examinar melhor o dinheiro. É verdade, vó, juro pela senhora. E eles querem que a gente vá ao programa dele domingo que vem, insistiu Miguel, seus olhos brilhando de excitação. Antes que Dona Conceição pudesse expressar seu ceticismo novamente, batidas na porta interromperam a conversa. Para espanto da senhora, ao abrir a porta, deparou-se com Patrícia Abravanel em pessoa, acompanhada apenas por sua assistente e sem o aparato de câmeras ou seguranças que normalmente a cercava em aparições públicas. Dona Conceição, sou Patrícia Abravanel. Conheci seu neto ontem e ele me falou muito sobre a senhora. Apresentou-se Patrícia com um sorriso genuíno, estendendo a mão. A idosa, momentaneamente sem palavras, abriu espaço para que as visitantes entrassem em sua modesta residência. O apartamento, embora pequeno e com móveis simples, estava impecavelmente limpo e organizado. Nas paredes descascadas, fotos de Miguel em diferentes idades dividiam espaço com imagens de santos católicos. Desculpe a simplicidade, murmurou Dona Conceição constrangida. Não se preocupe com isso, respondeu Patrícia, sentando-se no sofá desgastado pelo tempo. Vim aqui porque quero conhecer melhor vocês e entender como podemos ajudar de verdade, não apenas com um gesto momentâneo. Durante as 2 horas seguintes, Patrícia ouviu atentamente a história de vida de Dona Conceição, como havia criado sozinha sua filha, mãe de Miguel, após ficar viúva jovem, como trabalhou como empregada doméstica por mais de 40 anos para sustentar a família, como a filha e o genro partiram para o Nordeste em busca de trabalho e nunca mais retornaram, deixando Miguel aos seus cuidados. E como agora lidava com problemas de saúde crônicos enquanto tentava garantir um futuro melhor para o neto. O que mais me preocupa não é nem o remédio, Dona Patrícia, confessou a idosa, enxugando uma lágrima discreta. É pensar no futuro do Miguel. Se acontecer alguma coisa comigo, para onde ele vai? Ele é um menino tão esforçado, tão bom aluno. Nesse momento, Miguel trouxe orgulhosamente seu boletim escolar, mostrando notas acima da média em quase todas as disciplinas, apesar das dificuldades. Também mostrou um caderno onde desenhava projetos de casas e edifícios. Sonhava em ser arquiteto um dia. A visita terminou com Patrícia, prometendo retornar em breve e confirmando que um carro buscaria a avó e neto no domingo para participarem do programa. Ao sair, deixou com Dona Conceição um telefone para contato direto e uma cesta básica que havia trazido discretamente. Enquanto isso, nos estúdios do SBT, Silvio dedicava parte de sua tarde para gravar uma chamada especial para o programa de domingo, algo que raramente fazia pessoalmente nos últimos anos. Domingo, no programa Silvio Santos, você vai conhecer uma história que vai emocionar o Brasil. A história de Miguel, um garoto que aos 10 anos vende balas nos semáforos para comprar remédios para a avó. E tem mais. Vamos lançar uma iniciativa que pode mudar a vida de milhares de crianças como ele. Não perca! Nos dias que se seguiram, tanto Silvio quanto Patrícia mergulharam em reuniões intensas com especialistas em educação, assistência social e empreendedorismo social. Fernando, o diretor de responsabilidade social, apresentou o projeto preliminar, que foi sendo refinado com a contribuição de todos. O programa foi batizado como Futuro Agora e consistiria em 3 pilares principais: educação complementar de qualidade para crianças em situação de vulnerabilidade, capacitação profissional e microcrédito para suas famílias, e assistência médica e psicológica contínua para garantir o desenvolvimento integral dos beneficiados. Quero usar o caso do Miguel como exemplo, mas não quero explorar a imagem dele nem da avó, enfatizou Silvio durante uma das reuniões. Eles são o catalisador, não o produto. Entenderam a diferença?
Na sexta-feira, 2 dias antes do programa, Patrícia voltou à casa de Dona Conceição, desta vez acompanhada por um médico de confiança da família Abravanel. Após uma consulta detalhada, o médico ajustou as medicações da idosa e garantiu que ela estaria em condições de saúde adequadas para participar do programa no domingo. Durante essa segunda visita, Patrícia também levou roupas novas para Miguel e sua avó usarem no domingo, escolhidas com cuidado para que fossem elegantes, mas sem descaracterizar quem eles eram. Não queremos que vocês pareçam diferentes do que são, explicou ela gentilmente. Vocês são especiais exatamente como são. Naquela noite, depois que Miguel adormeceu, Dona Conceição ajoelhou-se com dificuldade ao lado de sua cama simples e fez algo que não fazia há muito tempo. Chorou. Não eram lágrimas de tristeza ou desespero, como tantas que havia derramado silenciosamente ao longo dos anos, mas de gratidão e esperança renovada. No domingo pela manhã, um carro do SBT estacionou discretamente em frente ao prédio onde Miguel e Dona Conceição moravam. Vizinhos curiosos observavam pela janela enquanto avó e neto, vestidos com suas roupas novas, entravam no veículo. Miguel acenava animadamente, enquanto Dona Conceição, ainda um pouco apreensiva, apertava nervosamente sua bolsa. Nos bastidores do SBT, uma equipe especializada os recebeu, explicando cuidadosamente como seria a participação deles no programa. Miguel, fascinado com as câmeras e luzes, absorvia cada detalhe, enquanto Dona Conceição recebia a atenção especial de uma enfermeira contratada para garantir seu bem-estar durante a gravação. Silvio Santos, já caracterizado com seu tradicional terno e microfone na lapela, fez questão de visitar os dois antes do programa começar. Dona Conceição, muito obrigado por vir, disse ele, segurando carinhosamente as mãos da idosa. A senhora criou um neto extraordinário, sabia? Para Miguel, Silvio tinha uma mensagem especial. Rapaz, hoje é só o começo. Tenho grandes planos para você e para muitas outras crianças como você. Nos minutos que antecederam a entrada no ar, Patrícia juntou-se a eles. Havia algo diferente em seu semblante, uma determinação, um propósito que transcendia seu papel habitual de apresentadora e empresária. Estão prontos? Perguntou ela, sorrindo para Miguel e Dona Conceição. O que aconteceria a seguir não seria apenas mais um segmento emocionante na televisão brasileira. Seria o início de uma transformação, para Miguel e sua avó, certamente, mas também para Silvio, Patrícia e, potencialmente, para milhares de outras crianças em situação semelhante pelo Brasil. O sinal vermelho foi dado, as câmeras posicionadas, e Silvio Santos, com sua energia característica apesar da idade avançada, entrou no palco para mais uma edição de seu programa. Mas desta vez havia um brilho diferente em seus olhos. O brilho de quem estava prestes a usar seu poder e influência para algo verdadeiramente transformador. O auditório do SBT explodiu em aplausos quando Silvio Santos entrou em cena naquele domingo, com seu característico "Olá, pessoal, quem? Quer dinheiro?" Porém, em vez de seguir com a rotina habitual de brincadeiras e premiações, o apresentador adotou um tom mais solene após os cumprimentos iniciais. Hoje, meus queridos, antes de começarmos nossa diversão, quero compartilhar com vocês uma história especial. Uma história que começou por acaso, mas que pode mudar muitas vidas, anunciou Silvio, enquanto as câmeras focavam em seu rosto sereno. Patrícia, pode vir aqui, por favor? Patrícia Abravanel entrou no palco, aplaudida calorosamente pelo público. Pai e filha, lado a lado, representavam não apenas a continuidade de um legado televisivo, mas também o poder de influência que duas gerações de comunicadores poderiam exercer quando unidos por um propósito maior. Papai, acho que está na hora de trazermos nossos convidados especiais, sugeriu Patrícia.
Com um gesto de Sílvio, as portas laterais do palco se abriram e Miguel entrou timidamente, de mãos dadas com Dona Conceição, que caminhava lentamente, apoiando-se em uma bengala que não usava uma semana antes, mas que havia se tornado necessária após um mal-estar recente. O público, acostumado a reagir efusivamente a qualquer sinal dos assistentes de palco, silenciou espontaneamente diante da imagem daquele menino e sua avó idosa caminhando para o centro do palco. Havia algo na dignidade simples daquela dupla que tocava o coração, mesmo antes de sua história ser contada. Este é Miguel, 10 anos, e sua avó, Dona Conceição, apresentou Sílvio. Patrícia e eu os conhecemos por acaso, há uma semana, em uma padaria no centro de São Paulo. Nos minutos seguintes, com o cuidado de quem sabe o poder e a responsabilidade que as câmeras carregam, Sílvio e Patrícia narraram o encontro com Miguel, intercalando a narrativa com perguntas gentis ao garoto e sua avó. O menino, inicialmente tímido diante das câmeras, logo se soltou com o carisma característico de Sílvio, que sabia como ninguém fazer qualquer pessoa se sentir à vontade diante dos holofotes. Miguel, conte para o Brasil o que você faz. Todos os dias depois da escola, pediu Sílvio, agachando-se ligeiramente para ficar na altura do menino. Um gesto raro para o apresentador idoso. Eu vendo balas e chicletes nos semáforos para ajudar minha avó a comprar remédios, respondeu Miguel com a sinceridade direta das crianças. Mas também estudo bastante, porque quero ser arquiteto um dia e construir uma casa bonita para minha avó. A simplicidade e a nobreza daquela resposta provocaram suspiros audíveis na plateia. Câmeras captaram rostos emocionados e olhos marejados entre os espectadores. Dona Conceição, com a sabedoria dos seus 72 anos, complementou. Ele é um menino muito bom, seu Sílvio. Nunca reclamou de nada, mesmo quando passamos dificuldades. Só me preocupo com o futuro dele. Se um dia eu faltar... Foi nesse momento que Sílvio Santos fez algo inédito em seus mais de 60 anos de televisão. Pediu que as câmeras se afastassem momentaneamente dele e focassem exclusivamente na plateia e nos telespectadores. Brasil, olhe para esse menino e essa senhora. Eles não são exceção. Existem milhares de Miguéis e Donas Conceições pelo nosso país, lutando diariamente com dignidade e sem alarde. E hoje, eu e Patrícia queremos fazer mais do que apenas contar a história deles. Queremos iniciar um movimento. As câmeras voltaram a Sílvio, que agora estava de pé, com uma energia renovada, como se os anos tivessem recuado temporariamente. Estamos lançando hoje o projeto Futuro Agora, uma iniciativa que vai muito além da televisão, anunciou ele, enquanto um telão no fundo do palco exibia o logo recém-criado do projeto. Começando por São Paulo e em breve expandindo para todo o Brasil, vamos criar centros de apoio que oferecerão educação complementar, assistência médica e psicológica, além de capacitação profissional para famílias em situação vulnerável. Patrícia assumiu a palavra, explicando os detalhes do projeto com a precisão de quem havia se dedicado intensamente a ele nos últimos dias. Inicialmente, o Grupo Sílvio Santos está destinando 20 milhões de reais para a construção e operação dos primeiros 3 centros em São Paulo. Mas queremos que o Futuro Agora seja um movimento de todos os brasileiros, não apenas nosso. Por isso, estamos criando mecanismos para que empresas e cidadãos comuns possam contribuir, cada um à sua maneira. O que se seguiu foi uma apresentação detalhada do projeto, alternando entre explicações técnicas e momentos de emoção genuína. Miguel foi convidado a desenhar no palco seu sonho de casa para a avó, enquanto arquitetos profissionais, convocados especialmente para o programa, transformavam em tempo real os traços infantis em um projeto arquitetônico viável. E este será o primeiro projeto real do Futuro Agora,
revelou Silvio, para a surpresa de Miguel e Dona Conceição. Uma casa própria para vocês, construída com base no sonho do Miguel. A idosa cobriu o rosto com as mãos, incapaz de conter as lágrimas, enquanto Miguel olhava incrédulo para o desenho transformado em projeto real. Mas a surpresa maior ainda estava por vir. Patrícia anunciou que Miguel seria o primeiro beneficiário de uma bolsa de estudos integral, do ensino fundamental até a universidade, garantindo que seu sonho de se tornar arquiteto poderia se concretizar. Além disso, Dona Conceição receberia assistência médica privada completa pelo resto da vida. Mas entendemos que dar apenas para o Miguel e a Dona Conceição não mudaria o sistema, continuou Patrícia. Por isso, cada centro do Futuro Agora atenderá inicialmente 500 crianças e suas famílias, oferecendo oportunidades semelhantes. Nesse momento, Silvio fez algo que raramente fazia. Tirou o microfone da lapela e caminhou pelo palco, sem a mediação eletrônica, aproximando-se da plateia como quem conversa diretamente com amigos próximos. Eu construí um império de comunicação e varejo ao longo de décadas. Realizei sonhos, distribuí prêmios, proporcionei entretenimento. Mas hoje, aos 90 anos, entendo que meu maior legado pode ser diferente do que imaginei, confessou ele, com uma vulnerabilidade raramente vista em suas aparições públicas. Quando encontrei o Miguel vendendo balas, vi algo que me lembrou do menino que fui um dia nas ruas do Brás. A diferença é que eu tive oportunidades que muitas crianças não têm. O futuro agora não é caridade, é oportunidade, é acreditar que cada criança brasileira pode ser o próximo grande empresário, médico, professor, ou no caso do Miguel, arquiteto, se tiver uma chance justa. As palavras de Silvio, ditas com a autoridade moral de quem saiu da pobreza para construir um dos maiores conglomerados empresariais do país, reverberaram pelo auditório e nos dias seguintes por todo o Brasil. O programa terminou com um convite. Empresas e cidadãos interessados em contribuir com o Futuro Agora poderiam acessar um site especialmente criado ou enviar mensagens para um número dedicado. Ninguém, nem mesmo o otimista Silvio Santos, poderia prever a reação que se seguiria. Nas 24 horas após a transmissão, o site recebeu mais de 1 milhão de acessos e caiu várias vezes devido ao tráfego intenso. Mais de 200 empresas, de pequenos negócios a grandes corporações, entraram em contato, oferecendo desde doações financeiras até parcerias estratégicas. Celebridades das mais diversas áreas anunciaram apoio nas redes sociais, transformando o Futuro Agora em um dos assuntos mais comentados da internet brasileira. Na segunda-feira seguinte, enquanto o Brasil ainda repercutia o programa, Silvio e Patrícia reuniram-se com uma equipe ampliada para gerenciar a avalanche de apoio que havia surgido. Fernando, o diretor de responsabilidade social que havia trabalhado intensamente no projeto inicial, mal conseguia conter a emoção ao apresentar os números preliminares. É sem precedentes, explicou ele. Já temos compromissos de doação que ultrapassam 50 milhões de reais, fora as parcerias em serviços e produtos. E isso em apenas 24 horas. Patrícia, que havia assumido a liderança operacional do projeto, apresentou o plano de expansão acelerada. Vamos precisar de uma estrutura robusta para administrar isso tudo com transparência e eficiência. Sugiro criarmos uma fundação separada, com governança própria e auditoria independente. Silvio concordou prontamente, acrescentando: E quero que o Miguel e a Dona Conceição participem de alguma forma, não como garoto propaganda, mas como inspiração e lembrete constante do propósito real por trás de tudo isso. Nos meses que se seguiram, o Futuro Agora transformou-se de um projeto televisivo em um movimento nacional de proporções inesperadas.
O primeiro centro foi inaugurado em tempo recorde, apenas 3 meses após o programa, em um terreno doado por um empresário do setor imobiliário na zona leste de São Paulo, próximo à comunidade onde Miguel e Dona Conceição viviam. A casa prometida a eles foi construída em um pequeno terreno adquirido pelo programa, a poucos quarteirões do centro Futuro Agora. O projeto, inspirado no desenho original de Miguel, foi adaptado por arquitetos renomados, que fizeram questão de manter a essência da visão do garoto. Uma casa simples, mas acolhedora, com um pequeno jardim onde Dona Conceição poderia cultivar suas ervas medicinais e um quarto especial para Miguel, com uma mesa de desenho profissional. Na cerimônia de inauguração do primeiro centro Futuro Agora, 6 meses após aquele domingo histórico, mais de 2.000 pessoas compareceram, incluindo autoridades, empresários, artistas e, principalmente, as 500 primeiras famílias beneficiadas pelo projeto. A cobertura midiática foi intensa, mas controlada. Silvio havia estabelecido regras rígidas sobre como a imagem das crianças e famílias poderia ser utilizada, priorizando a dignidade acima do espetáculo. Miguel, agora aluno de uma das melhores escolas particulares de São Paulo, mas mantendo laços fortes com seus antigos amigos do bairro, cortou a fita inaugural ao lado de Silvio, Patrícia e Dona Conceição. O menino, que meses antes vendia balas nos semáforos, agora era o símbolo de uma transformação possível. Eu nunca sonhei que um desenho meu viraria uma casa de verdade, disse Miguel, com a voz embargada ao microfone durante a cerimônia. E agora tem muitas outras crianças que também vão poder sonhar e ver seus sonhos ficando reais. O centro Futuro Agora era impressionante em sua estrutura e concepção. Construído com arquitetura moderna e sustentável, incluía salas de aula equipadas com tecnologia de ponta, biblioteca, laboratórios de ciências e informática, ateliês de arte, consultórios médicos e psicológicos e espaços para capacitação profissional de adultos. Tudo havia sido pensado para oferecer um ambiente de aprendizado inspirador, muito diferente da realidade das escolas públicas que a maioria das crianças frequentava. Não queremos substituir a escola regular, mas complementá-la, explicava Patrícia aos jornalistas durante a visita guiada. As crianças continuam matriculadas em suas escolas normais, mas vêm aqui no contraturno para atividades que ampliam seus horizontes e fortalecem seu desenvolvimento. Para os adultos das famílias atendidas, o centro oferecia cursos de capacitação profissional em parceria com o Senai e o Sebrae, além de um programa de microcrédito para pequenos empreendedores e assistência jurídica gratuita. A ideia era criar um ecossistema de apoio que permitisse às famílias conquistarem autonomia financeira gradualmente. Nosso objetivo não é criar dependência, mas independência, enfatizou Silvio em seu discurso durante a inauguração. Queremos que, em alguns anos, essas famílias não precisem mais do futuro agora, porque terão construído seu próprio futuro. O sucesso do primeiro centro foi tão significativo que a expansão, inicialmente planejada para ocorrer ao longo de 5 anos, foi acelerada. Doações continuavam chegando de todo o Brasil e até do exterior, à medida que a história de Miguel e do Futuro Agora ganhava repercussão internacional. 1 ano após o encontro casual na padaria, o projeto já contava com 5 centros em operação, 3 em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro e outro em Recife, atendendo mais de 2.500 crianças e suas famílias. Empresas de diversos setores haviam adotado o modelo de parceria proposto, oferecendo desde recursos financeiros até vagas de estágio e emprego para os familiares dos beneficiados. A transformação mais visível, porém, acontecia na vida das crianças atendidas.
Como Miguel, muitas delas haviam encontrado no projeto um espaço para desenvolver talentos e sonhos que antes pareciam inalcançáveis. Histórias de superação começavam a surgir. Uma menina de 12 anos que desenvolveu um aplicativo para ajudar idosos a controlar medicações. Um grupo de adolescentes que criou uma horta comunitária que abastecia restaurantes locais. Um jovem de 15 anos que havia sido premiado em uma Olimpíada Internacional de Matemática. O que mais me emociona é ver como essas crianças sempre tiveram potencial. Só faltava oportunidade, comentou Patrícia durante uma entrevista ao completar o primeiro ano do projeto. E não estamos apenas mudando o futuro delas, mas transformando a percepção da sociedade sobre o que crianças em situação de vulnerabilidade são capazes de realizar. Para Silvio Santos, já na casa dos 90 anos, o futuro agora havia se tornado uma prioridade pessoal. Apesar de ter reduzido drasticamente suas aparições públicas devido à idade, ele fazia questão de visitar regularmente os centros, conversar com as crianças e acompanhar de perto a evolução do projeto. Em uma dessas visitas, foi flagrado por câmeras ensinando matemática a um grupo de crianças, usando seu tradicional método de distribuir dinheiro como incentivo para respostas corretas. Uma cena que viralizou nas redes sociais e comoveu o país. A história de Miguel, entretanto, continuava sendo a mais emblemática. O menino que vendia balas havia se tornado um estudante aplicado, com notas exemplares principalmente em matemática e artes. Seu talento para desenho arquitetônico, antes manifestado em rabiscos em cadernos escolares, agora florescia sob orientação profissional. Aos 11 anos, ele já havia participado de um concurso estudantil de arquitetura e conquistado menção honrosa com um projeto de biblioteca comunitária. Dona Conceição, agora com saúde estabilizada, graças ao acompanhamento médico constante, tornara-se uma espécie de avó postiça para muitas crianças do centro próximo à sua casa. Suas histórias sobre a vida no interior de Minas Gerais, de onde havia migrado décadas antes, e suas receitas de remédios caseiros eram atração constante nas tardes de sábado, quando o centro abria para atividades comunitárias. Em uma dessas tardes, enquanto observava a avó contando histórias para um círculo de crianças atentas, Miguel foi surpreendido pela aproximação discreta de Patrícia. "E então, arquiteto, como estão os estudos?" perguntou ela, sentando-se ao lado do garoto. "Estão ótimos, dona Patrícia", respondeu ele com um sorriso tímido que mantinha, apesar da nova realidade. "Estou aprendendo coisas que nem sabia que existiam. Sabia que tem prédios que são feitos para não gastar quase nada de energia. É isso que eu quero fazer um dia. Casas que ajudem o planeta." Patrícia sorriu, genuinamente tocada pela evolução do garoto. "Miguel, você lembra daquele dia na padaria, quando nos encontramos por acaso?" "Lembro de tudo", respondeu ele prontamente. "Foi o dia que mudou minha vida." "Na verdade", corrigiu Patrícia gentilmente, "foi o dia que mudou muitas vidas, inclusive a minha e a do meu pai. Você nos ensinou algo que talvez tivéssemos esquecido em meio a tantos anos de televisão e negócios." "O que eu ensinei?" perguntou Miguel, surpreso com a ideia de que poderia ter ensinado algo a figuras tão importantes. Que o verdadeiro impacto não está no que aparece na TV ou nos números de audiência, mas na diferença real que fazemos na vida das pessoas, respondeu ela, observando o movimento do centro ao redor deles. Antes do Futuro Agora, fazíamos programas que entretinham o Brasil por algumas horas. Agora, estamos ajudando a construir um futuro que durará gerações. Naquela mesma noite, em sua casa nova, Miguel desenhou mais um projeto em sua mesa de arquiteto mirim, um esboço do que imaginava ser o futuro do Brasil, com centros Futuro Agora espalhados por todo o país. No desenho, crianças de todas,
As cores e origens estudavam, brincavam e sonhavam juntas, enquanto adultos trabalhavam em harmonia ao redor. Era uma visão idealista, certamente, mas não mais impossível como teria parecido há apenas um ano. Enquanto isso, em sua mansão no Morumbi, Silvio Santos assistia ao telejornal que noticiava a mais recente expansão do projeto, a aprovação, pelo Congresso Nacional, de uma lei inspirada no Futuro Agora, que criava incentivos fiscais para empresas que investissem em programas similares de educação complementar para crianças em situação de vulnerabilidade. "Viu, Iris?", comentou ele com a esposa, referindo-se à lei que acabara de ser aprovada. "Começou com um menino vendendo balas e agora é política nacional." O impacto do Futuro Agora ia muito além dos números impressionantes. 5 centros, 2.500 crianças, 60 milhões em doações. Sua maior conquista era ter despertado no Brasil a consciência de que o talento e o potencial estão distribuídos igualmente entre todas as crianças, independentemente de sua origem, mas as oportunidades não. 2 anos após o encontro casual, na padaria, o programa dominical de Silvio Santos dedicou uma edição especial ao Futuro Agora. Dessa vez, não apenas Miguel e Dona Conceição subiram ao palco, mas dezenas de outras crianças e famílias que haviam encontrado no projeto um caminho para transformar suas vidas. Uma delas era Juliana, uma menina de 13 anos que, antes do projeto, trabalhava como catadora de materiais recicláveis com a mãe. Agora, ela liderava um grupo de robótica que havia vencido uma competição nacional e se preparava para representar o Brasil em um torneio internacional. "Se não fosse o Futuro Agora, eu nem saberia o que é robótica", disse ela ao microfone, com a confiança de quem havia descoberto seu verdadeiro potencial. "Hoje sei que posso ser engenheira, cientista ou inventora. O futuro é meu para construir." Ao final daquela edição especial, Silvio Santos anunciou que o projeto havia atingido uma marca histórica, a aprovação para a construção do 10º centro, desta vez em Manaus, atendendo a uma região do país onde as oportunidades eram ainda mais escassas. Também revelou que empresas de outros países haviam manifestado interesse em replicar o modelo, adaptando-o às suas realidades locais. O que começou como um encontro casual entre uma apresentadora de TV e um menino vendendo balas se transformou em um movimento que transcende fronteiras, concluiu Silvio, com a voz embargada pela emoção. Isso prova que, quando olhamos verdadeiramente uns para os outros, não como celebridades e fãs, não como ricos e pobres, mas como seres humanos, compartilhando o mesmo país e o mesmo planeta, podemos criar algo extraordinário. No público, Miguel assistia ao programa ao lado de Dona Conceição. O menino que vendia balas havia se tornado o símbolo de uma transformação social profunda, não porque era excepcional em sua situação. Milhares de crianças brasileiras viviam realidades semelhantes ou piores, mas porque teve a sorte de cruzar o caminho de pessoas que decidiram usar seu poder e influência para criar mudança sistêmica, não apenas gestos pontuais. E talvez esse tenha sido o maior legado do encontro entre Silvio Santos, Patrícia Abravanel e o pequeno vendedor de balas. Mostrar que a verdadeira solidariedade não está em momentos emotivos isolados, mas na construção paciente e estruturada de oportunidades que permitam a cada pessoa desenvolver plenamente seu potencial. Enquanto as câmeras captavam os rostos emocionados no auditório e transmitiam para milhões de lares brasileiros, algo novo germinava na consciência coletiva do país. A certeza de que o futuro não era algo distante a ser esperado, mas algo a ser construído agora, com ações concretas e compromisso duradouro. O Brasil que assistia àquele programa não era mais exatamente o mesmo país de 2 anos antes. Era um Brasil que havia começado, ainda que timidamente, a acreditar que suas crianças, todas elas, independentemente de onde nascessem ou
Em quais circunstâncias mereciam não apenas compaixão momentânea, mas um sistema que lhes garantisse oportunidades reais de desenvolver seus talentos e sonhos. E tudo isso porque, em um domingo de verão, Patrícia Abravanel decidiu parar seu carro para conversar com um menino que vendia balas no semáforo. E porque Silvio Santos entrou em uma padaria no momento certo para testemunhar aquele encontro. Às vezes, as maiores transformações começam nos momentos mais simples e inesperados. E é por isso que, naquela noite, enquanto milhões de brasileiros se emocionavam com as histórias de superação no programa, Miguel adormeceu sonhando não apenas com o seu futuro como arquiteto, mas com um Brasil onde cada criança teria a chance de sonhar e realizar. Um futuro que, graças a um encontro casual, já havia começado a ser construído agora. Esta história tocou seu coração? Também senti meus olhos marejarem ao narrar cada capítulo dessa jornada extraordinária. Silvio Santos e Patrícia não apenas mudaram a vida de Miguel, mas nos lembraram do poder transformador que pequenos gestos podem ter. Você se lembra dos domingos em família assistindo ao programa Silvio Santos? Aquela alegria contagiante que entrava em nossas casas e unia gerações. Quanta saudade daqueles momentos, não é mesmo? Se esta história despertou memórias especiais ou emoções profundas, compartilhe conosco nos comentários. Qual momento desta história mais tocou seu coração? Você tem alguma memória especial assistindo Silvio Santos com sua família? O que você faria se encontrasse uma criança como Miguel? Seu like e inscrição no canal são fundamentais para que possamos continuar resgatando e compartilhando estas histórias que marcaram gerações de brasileiros. Cada inscrição nos ajuda a manter viva a memória destes ícones que tanto significam para a nossa cultura. Aperte o like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas histórias emocionantes que celebram o legado de figuras como Silvio Santos, que iluminaram os domingos brasileiros por tantas décadas. Sua participação é o que dá sentido a este trabalho de preservar memórias que unem o Brasil.